Balconista de farmácia, parte 8. 1. Ética profissional. O balconista de farmácia deve, antes de tudo, prezar pelo respeito integral ao seu cliente. Da mesma forma, o balconista de farmácia deve respeitar todos os seus colegas e chefes, criando um ambiente harmonioso de trabalho. Todos os procedimentos realizados por este profissional devem estar pautados na ética profissional. Ética refere-se a valores, e a ética profissional está relacionada com os valores que um profissional deve ter para que possa atuar de forma competente e satisfatória. Em alguns ramos do comércio pode existir certa semelhança entre os clientes, o que, em parte, facilita o trabalho, pois você padroniza a forma de tratamento. Por exemplo, uma loja de implementos agrícolas, a qual possui como clientes os produtores rurais, diferindo apenas entre pequenos e grandes. Em uma farmácia, a situação é bem diferente, pois todo tipo de pessoa pode entrar em um estabelecimento com as mais variadas necessidades. Uns vão comprar medicamentos, outros cosméticos e alguns vão apenas se informar sobre algum tipo específico de tratamento. Além da diferença no motivo pelo qual um cliente procura uma farmácia, há diferenças significantes no padrão do próprio cliente, em relação ao gênero, religião, cor da pele ou etnia, situação financeira e social, orientação sexual, grau de escolaridade, orientação política, etc. É normal que cada um de nós tenha preferência ou simpatia por alguns tipos de pessoas, é normal também que tenhamos preconceitos contra algum tipo em particular. Se não é fácil nem rápido nos livrarmos de todos os preconceitos, frutos da nossa ignorância, devemos deixá-los de lado quando exercemos o nosso papel profissional. Você tem que ter em mente que quando você estiver atuando profissionalmente como balconista de farmácia, você deve ser superior à sua individualidade, não permitindo que os seus preconceitos influenciem na sua postura profissional. A tarefa de tentar ensinar ética pode se tornar impossível, já que a ética está relacionada aos valores e cada indivíduo pode ter os mais variados valores, diferentes porque o modo de ver o mundo, a influência da família, a etnia de origem, além de outros fatores sociais, moldam o sujeito nos seus valores. Entretanto, por outro lado, seria um erro não comentar sobre a postura mais adequada que cada profissional precisa adotar para que os seus serviços possam ser considerados como de alta qualidade. Nesse sentido, vou apresentar 10 pontos que o balconista de farmácia deve conhecer e seguir para que o seu trabalho possa ser considerado ético. Não é intenção afirmar que todos os detalhes que cercam a boa atuação profissional podem estar reduzidos a 10 itens como se fosse um checklist. Essa relação serve somente para relacionar os itens mais imprescindíveis que nunca deverão ser desconsiderados. O profissional que não atender aos pressupostos apresentados corre o risco de não permanecer no emprego por muito tempo, pois a conduta antiética de um funcionário denigre a imagem de uma farmácia. E num mundo tão competitivo, a imagem de uma empresa tem um alto valor. De forma sucinta, então, apresento os itens que nunca devem ser esquecidos por quem pretende ser um profissional de sucesso. 1. Entregue ao cliente somente produtos de qualidade. Os produtos comercializados, dispensados em uma farmácia devem atender às exigências legais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A farmácia só pode adquirir medicamentos ou cosméticos de distribuidoras com situação regular junto à Anvisa. Algumas empresas, principalmente de cosméticos, podem fornecer produtos às farmácias por representantes,
o que não é proibido, mas a farmácia somente pode adquirir produtos com nota fiscal que atendam às exigências sanitárias. A farmácia jamais deve adquirir produtos de vendedores suspeitos. Vendedores suspeitos são aqueles que, mesmo sendo funcionários de uma distribuidora de medicamentos ou outra empresa similar, oferece uma quantidade de produtos sem nota fiscal. A possibilidade dos produtos serem oriundos de carga roubada, roubo a hospitais ou outras situações delituosas é grande. Nesses casos, mesmo que a farmácia adquira esses produtos, o balconista de farmácia, por questões éticas, deve se recusar a fornecer esses produtos ao seu cliente. Outras situações que não devem ocorrer é a venda de medicamentos com o prazo de validade vencido, que tenham sido mal acondicionados, expostos à luz solar intensa ou mantidos sem refrigeração quando isso é uma exigência, mesmo que por um pequeno período, que não apresentem registro junto à Anvisa, vindos do Paraguai e produtos para uso veterinário. Algumas dessas situações configuram falsificação de medicamentos, considerado crime hediondo no Brasil. Portanto, fique atento: o balconista de farmácia, assim como o proprietário da farmácia e o farmacêutico, pode ser responsabilizado junto à justiça. As penas podem variar dependendo do caso, mas não é incomum as pessoas envolvidas nesses crimes terem restrição à liberdade, ou seja, numa linguagem mais popular, ficarem presas na cadeia. 2. Mantenha sigilo sobre as informações que chegam até você. No exercício da função, o balconista de farmácia tem acesso a informações de cunho pessoal que devem ser consideradas segredo de confessionário. Ao atender um cliente, o balconista pode saber sobre a existência de uma doença grave, gravidez, dependência por drogas, adultério, etc. Independente da informação que o balconista tenha acesso, e independente do cliente, nenhuma informação dos clientes deverá ser comentada com outra pessoa. E isso significa dizer que o balconista de farmácia não deve comentar nem com a sua esposa, ou marido, e nem com um colega de trabalho. Quando um cliente revela uma informação pessoal, não significa que o fez por considerar-se amigo do balconista, mas somente porque essa informação é crucial para um atendimento adequado. As consequências da difusão de uma informação pessoal de um cliente podem ser sérias e irreversíveis, como o fim de um casamento, a dissociação de uma sociedade empresarial, a demissão de um funcionário, chegando ao extremo de um suicídio ou homicídio. 3. Seja discreto. Algumas situações que motivam a entrada em uma farmácia podem ser embaraçosas para muitas pessoas. Uma mulher pode se sentir constrangida em solicitar absorventes íntimos para um balconista homem. Da mesma forma, um cliente pode não se sentir à vontade ao pedir preservativos ou medicamentos para disfunção erétil, e isso também vale para os adolescentes ao ir comprar camisinha, anticoncepcional ou gel de lubrificação íntima. A função do balconista é tornar o espaço da farmácia um ambiente acolhedor, diminuindo a tensão que alguns clientes apresentam. Para isso, o balconista jamais deve demonstrar espanto ou admiração pelo pedido do cliente. Nesses casos, além desse cuidado, o balconista nunca deve se dirigir a um colega em voz alta perguntando algo sobre o produto que o cliente veio comprar, como por exemplo, o preço, se a filial tem o produto, etc. 4. Preste um bom atendimento. Todo cliente precisa ser atendido de forma perfeita. Um atendimento perfeito passa pelo conhecimento dos produtos e serviços que uma farmácia oferece.
É claro que um estabelecimento trabalha com milhares de produtos diferentes e seria impossível para uma só pessoa memorizar todos os detalhes sobre composição, indicação e contraindicações de cada produto. Entretanto, não é porque é impossível saber tudo que o balconista não vai saber nada. Aos poucos, com a experiência profissional e a dedicação e estudo contínuo, o profissional vai acumulando uma série de conhecimentos que será de grande valia no atendimento ao cliente. E o que fazer quando você não sabe responder às perguntas de um cliente? A postura ética é se desculpar e pedir para que o cliente espere uns instantes até que o balconista busque a informação que precise, seja na pesquisa em livros, sites da internet ou diretamente com o farmacêutico. A seriedade e a firmeza com que o balconista conduz uma situação que exige compreensão do cliente irão garantir a satisfação do cliente. O que não pode ocorrer, sob hipótese alguma, é o balconista inventar uma informação porque se vê pressionado em fornecer uma resposta imediata ao cliente. Todas as informações fornecidas devem ser corretas. Fique tranquilo que nem os farmacêuticos e nem os médicos sabem tudo sobre tudo. Uma outra recomendação importante diz respeito à empurroterapia. Não seja adepto desta prática muito prejudicial ao cliente, até mesmo ao balconista. A empurroterapia é quando o balconista induz o cliente a levar produtos dos quais não precisa. Como o mundo farmacêutico é um ambiente cheio de nomes estranhos, o cliente pode ser ludibriado por não entender exatamente a finalidade de cada produto. E isso é um prato cheio para balconistas irresponsáveis que querem ganhar a vida em uma venda. O balconista sério não é adepto da empurroterapia, pois respeita o seu cliente e sabe que um bom atendimento fideliza o cliente. E a última dica é quanto aos direitos do consumidor. É de suma importância que o profissional conheça o Código de Defesa do Consumidor. 5. Prometa aquilo que consiga cumprir. É normal uma pessoa tentar todas as estratégias possíveis para fugir de uma situação estressante. No caso específico do trabalho em farmácia, é comum um cliente se mostrar enraivecido porque o seu medicamento não chegou ou porque foi vendido um medicamento diferente daquele que tinha solicitado. Para todas as situações que envolvam um estresse, o equilíbrio e a sinceridade são as principais armas que um profissional responsável tem ao seu dispor. Portanto, nunca prometa produtos, prazos ou condições de pagamento que não possam ser cumpridas por você, somente para se ver livre da situação embaraçosa de um cliente insatisfeito. Se um cliente já está insatisfeito, ele ficará ainda mais irritado se as novas promessas não se efetivarem. 6. Não enxergue o seu cliente como um amigo. Um cliente é um cliente e um profissional é um profissional. É inadequado um balconista buscar uma intimidade com um cliente. Você não precisa saber para qual time o seu cliente torce, nem quantos filhos ele tem, muito menos quanto é o seu salário. É claro que a convivência por um longo período estreita relações e pode ser natural um processo de aproximação, mas isso deve ocorrer de maneira muito natural e de forma muito comedida. Por outro lado, também é inadequado você expor os seus problemas pessoais para o cliente. O cliente não é responsável e nem vai poder auxiliá-lo em casos de falta de dinheiro, problemas com os filhos, divergências conjugais ou qualquer problema pessoal. Isso vale também para problemas que possam ocorrer entre você e algum colega ou entre você e o seu chefe.
As situações de família devem ser resolvidas na família, as situações financeiras devem ser resolvidas no banco e as situações de trabalho devem ser resolvidas com o chefe. 7. Cuide da sua aparência pessoal. Você já deve ter ouvido falar que as aparências enganam, mas isso não é motivo para você descuidar da sua. Todo funcionário de uma farmácia, incluindo o farmacêutico, o gerente, o caixa e os balconistas, deve se apresentar de forma sóbria, discreta, limpa e asseada. As roupas devem estar limpas, incluindo os calçados, as unhas bem cortadas e limpas, os cabelos limpos e presos e compridos, os dentes escovados e sem restos de alimentos, o uniforme limpo e bem passado. Todo produto de higiene pessoal que tenha uma fragrância, como desodorante e perfume, deve ser suave para não conferir um cheiro muito forte ao balconista. Em relação às roupas, não é adequado uma mulher usar decotes muito profundos, nem saias muito curtas. Para os homens, as camisas devem estar com, no máximo, um botão aberto. Roupas muito justas, ou muito coloridas como camisas de time de futebol, devem ser evitadas. Quanto às bijuterias, é adequado apenas peças pequenas, discretas e em número pequeno. Para quem fuma, após cada cigarro consumido, os dentes devem ser escovados e as mãos lavadas para reduzir o odor exalado. O ideal é que o fumo fique restrito a horários diversos dos de trabalho. 8. Cuide da aparência do seu local de trabalho. Assim como é importante o cuidado com a aparência pessoal, a aparência do local de trabalho também deve estar impecável. Apesar de uma farmácia contar com a colaboração de um funcionário exclusivamente para a limpeza de piso, parede, banheiros e outros espaços, a organização das prateleiras e das gôndolas é de responsabilidade dos balconistas. Cada farmácia deve estabelecer uma rotina de limpeza desses espaços e dividir a tarefa entre todos os balconistas. 9. Antecipe-se às necessidades do cliente. Um bom balconista antecipa-se às necessidades do cliente, não como bajulador, mas de uma forma natural. Isso fortalece a ligação entre o balconista e o cliente e faz com que o cliente procure novamente o balconista em questão nas suas futuras necessidades. É muito comum em farmácias, um cliente ser cliente de um balconista e não da farmácia em questão. Isso fica evidente quando um balconista muda de emprego, indo trabalhar em outra farmácia e carrega, junto à sua carta de clientes. 10. Nunca discuta uma decisão médica ou farmacêutica com o cliente. Caso você não concorde com a decisão do médico ou do farmacêutico em relação a um tratamento proposto, nunca expresse a sua opinião ao cliente. A utilização de medicamentos ocorre somente pela prescrição médica ou odontológica e pela indicação farmacêutica. Esses profissionais, ao atenderem um paciente, reúnem várias informações que fundamentam a prescrição, indicação de um tratamento específico. Mesmo que o balconista ache estranho algum detalhe do tratamento, como posologia, forma farmacêutica, tempo total de tratamento, não é com o cliente que ele deve discutir o caso. Se você detectar uma situação danosa ao paciente, você deverá entrar em contato imediatamente com o médico ou com o farmacêutico para alertá-lo sobre a prática inadequada que prescreveram, indicaram ao paciente.